Que jogo a gente teve no Maracanã, hein? Fala galera do Portal da Liga, sou Felipe Viana, setorista do Fluminense e hoje tô aqui para falar um pouquinho sobre a partida entre Vasco e Fluminense. 1 a 0 o Fluminense venceu no Newton Santos. É a quarta vitória consecutiva do Fluminense em clássicos na temporada. O Fluminense, desde que veio com seu time titular em 2026, ainda não perdeu. É um começo de ano impressionante do Fluminense no quesito tanto desempenho quanto resultado. O Fluminense só perdeu um jogo, que foi para o Boa Vista no começo do ano, e ainda era um time muito mesclado, cheio de jogadores jovens, jogadores que não estavam tendo oportunidades no time principal. No jogo de hoje, apesar da vitória, o Fluminense que tem a vantagem, leva a vantagem para o jogo da volta. O Fluminense realmente põe um pé ali na classificação, apesar de ser um clássico, a gente sabe que em clássico tudo pode acontecer. O Fluminense vem muito bem dentro do Maracanã, ainda mais como mandante, então é uma vantagem gigantesca do Fluminense. Apesar das coisas boas, o que eu tenho para falar um pouquinho da partida de hoje são algumas coisas negativas. O Fluminense vence, um bonito gol de Serna, quinto gol de Serna na temporada, artilheiro do Fluminense na temporada, importantíssimo. Tanto ele quanto o Canóbio, a gente já sabe quanto eles se doam, apesar de terem alguns erros técnicos que são um pouco irritantes, né, para falar a verdade. Eles são importantíssimos na parte tática do Fluminense. Para hoje, quando o Fluminense teve um jogador a menos, já a gente vai falar um pouquinho mais disso, mas quando o Fluminense teve um jogador a menos, eles ajudaram demais enquanto estiveram em campo e são extremamente úteis para a temporada. De pontos negativos, acredito que tenham bastante para a partida de hoje. Primeiro, o Fluminense não fez um grande jogo, né? Não foi uma super partida. Um primeiro tempo que o Vasco começou melhor, mas o Fluminense é um time muito sólido, um time que toma pouquíssimos gols. O Bodia conseguiu acertar a defesa do Fluminense, mesmo que não tenham jogadores tão confiáveis como o Freitas. É um time que sofre muito pouco e mesmo que não estivesse sofrendo muito, o Vasco tinha o domínio das ações. Mas com o tempo o Fluminense foi começando a equilibrar, depois da parada técnica ali, da confusão e a expulsão do Zubeldia. O Fluminense melhorou um pouco, chegou no primeiro gol, no único gol da partida, e a partir disso o Fluminense passou a comandar o jogo. O Fluminense volta para o segundo tempo. Não, antes do primeiro tempo, o Fluminense perde algumas chances ali que não podem ser perdidas. Lúcio Acosta tem uma chance que tenta dar uma cavadinha, perde. John Kennedy tem duas chances de contra-ataque que ele acaba errando o passe pro Acosta e a outra ele demora para dar o passe no Bernal. Então era um jogo que o Fluminense poderia ter decidido muito antes, porque o Vasco realmente é um time que dá muito espaço, é uma característica do time do Diniz, né? Dá muito espaço na defesa, ainda mais quando tá perdendo. O Fluminense deveria ter aproveitado melhor essas chances e poderia ter resolvido a situação logo no primeiro tempo. Mas o ponto é que não resolveu. E pro segundo tempo, o Fluminense começou o segundo tempo ali nos primeiros minutos da mesma forma e numa jogada ensaiada que deu muito errado, um passe ruim do René pro Freitas. O Freitas tomou uma decisão muito ruim também de chutar essa bola de qualquer jeito, a bola pega no Matos, ele sai no contra-ataque, o Bernal faz a falta, já tinha amarelo, acabou sendo expulso, e o Fluminense com menos de 20 minutos de jogo, já estava, 20 minutos do segundo tempo, né, no caso, já estava com um jogador a menos. Então a gente já sabia como é que ia ser esse restante de jogo. Já aconteceu uma vez, né? Essa situação praticamente igual também no Newton Santos, quando o Fluminense jogou contra o Botafogo. O Canóbio foi expulso dessa vez e o Fluminense passou o resto do jogo todo sendo pressionado, sem sofrer muito perigo, assim como hoje o Fluminense não sofreu muito perigo, porque, como eu falei, o Fluminense é um time sólido na defesa. O Fluminense é um time que toma muito poucos gols, é um time que é muito pouco atacado. O Vasco, no restante do jogo inteiro, ficou rodeando e não conseguiu criar nada efetivamente perigoso, né? O Fluminense conseguiu resistir mais uma vez à pressão e isso é um mérito, apesar da expulsão ter sido um lance extremamente desnecessário, um lance que o Fluminense não precisava ter feito e poderia ter resolvido essa situação logo no primeiro tempo, para não sofrer no segundo tempo. Bom, para o próximo jogo, o Fluminense leva essa vantagem, vai acabar tendo que revezar esse time. O Fluminense tem um jogo muito importante contra o Palmeiras, fora de casa, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo o Bernal vai poder jogar. A gente não sabe como está a situação dos volantes do Fluminense. O Fluminense, para esse próximo jogo contra o Vasco no domingo que vem, já não tem Bernal expulso. Nonato, no fim do jogo, estava só fazendo número, não conseguiu mais jogar. E o Hércules está voltando de lesão. Então ali, efetivamente, de maneira concreta, no elenco Fluminense, por enquanto, só tem Martinelli e Otávio. E a gente não sabe o quão confiável o Otávio é, né? O Zubeldia mal usa o Otávio, o Fluminense se desfez do Lima, que poderia fazer essa função também.
Então, assim, vai ser uma semana de dúvidas para essa posição do Fluminense. Essa é uma sequência muito dura, como a gente já sabia, né? Com o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Carioca rolando, o Fluminense acaba mudando seu time titular praticamente todos os jogos agora na reta final. Então, vamos ver se o Zubeldia vai esperar para dosar esse time contra o Palmeiras ou se vai mesclar nos dois jogos, a fazer ali um misto, não sei. A minha opinião é que ele vai com o titular, com o melhor que ele puder nas duas, e tomara que o Hércules possa jogar, porque realmente o nível cai bastante quando você não tem nem Bernal, nem Nonato, só vai ter o Martinelli. No mais é isso, o Fluminense leva uma vantagem muito boa, como eu falei, pro segundo jogo, mais uma vitória em clássicos, mais uma vitória na temporada, mais um jogo sem sofrer gol, que é muito importante para a moral do time, mas ali ficou adendo para mais uma falha do Freitas. É difícil, o Fluminense pelo visto vai segurar essa contratação tanto de um 9 quanto de um zagueiro para a janela do meio do ano, e enquanto a gente não tiver esses jogadores, a gente vai ter que aturar ali a irregularidade do John Kennedy lá na frente, em jogo que ele vai bem, em outro que ele já acaba perdendo muitas chances, e o Freitas falhando invariavelmente nos jogos. Então é isso, Fluminense na minha opinião, com um pé na final do Campeonato Carioca. Muito boa fase do Fluminense, Zubeldia ali com a moral em alta, não vai estar no próximo jogo porque foi expulso, mas com a moral lá em cima. A torcida tem que fazer o papel dela, tem que encher sua parte no Maracanã para poder voltar. O que, na minha opinião, é a única coisa que falta: a conexão entre time e torcida. Um abraço.